Okay, we're ready to begin for those of you who are joining online. Let's open with a word of prayer. Holy God, we want to give you praise and thanks, both for the privilege of being here, of fellowshipping with friends, but also because we have an opportunity to study your word. And be able to experience something that so many others only can dream about. We thank you for the dedication and commitment of past teachers. And we ask that we would continue in their footsteps and study your word carefully. In Jesus' name, amen. Just a little bit of housekeeping. Anna, you're translating a lot faster than Shemaine. I can hear your voice, and if I begin when you finished, if she's lagging, others might lag. We've spoken about various topics during the two presentations that we've had together. Sobre vários tópicos nas nossas duas apresentações até aqui. They all relate to Matthew chapter 5, Revelation 17. Elas estão relacionadas a Mateus 5, Apocalipse 17. And the theme of adultery. E a temática do adultério. What I want to try to do is give an overview without any definitive proofs. O que eu quero fazer agora, então, é dar uma visão geral, mais do que provas definitivas. And then go back over these ideas and try to establish them as facts or being correct. E depois voltar a essas ideias para tentar identificar ali o que está correto. So I want to give us 4 Old Testament Bible verses. Então nós vamos a 4 versos do Antigo Testamento, which I may just comment on without dwelling on them. E que talvez eu vá mais comentar sobre eles do que ler. So we have the Old Testament. Então nós temos o Velho Testamento, Hosea chapter 1 verse 2. Oséias capítulo 1, verso 2, Ezekiel chapter 16 verse 15. Ezequiel 16, verso 15, Jeremiah chapter 3 verse 1. Jeremias 3, verso 1 and Malachi chapter 2 verse 14. e Malaquias 2, verso 14. As I say, we're not going to go through those verses today Eu falei que nós não vamos entrar nesses versos hoje, because we need to carefully read them and then discuss the context in which those passages are found. porque nós temos que lê-los com cuidado e entender o contexto em que eles foram escritos. Hosea chapter 1 verse 2. Oséias capítulo 1, verso 2. God is speaking through Hosea to God's people, the church. Então Deus está falando através de Oséias para o seu povo. And God's going to do that through a parable with Hosea. E Deus vai fazer isso através de uma parábola com Oséias. And so Hosea now is instructed to marry a prostitute.
Então, Oséias aqui ele é instruído a se casar com uma prostituta. It says that in the verse. É dito isso no verso. Get a wife who's a prostitute. Arrume uma mulher que seja uma prostituta. I'm not sure how it reads in different languages. Eu não sei como está escrito em diferentes idiomas. But towards the end of the verse, it says because. Mas ao final do verso, em inglês, diz por quê. Does it say something like that in a different language? Isso é dito assim em diferentes línguas. Okay, and so the reason for that is because the land has committed great whoredoms or prostitution. E a razão que ele dá é porque a terra certamente se prostituiu, cometeu a prostituição. And the land has departed from God. E a terra então se desviou do Senhor, se afastou de Deus. So we're not going to discuss the details of that, Então nós não vamos discutir os detalhes disso, except to say at a superficial level, exceto para dizer num nível superficial. I know it says land, but I'm going to say the church has committed fornication and has left God. Eu sei que diz aqui terra, mas eu vou dizer que foi a igreja que cometeu fornicação e se afastou de Deus. And to demonstrate that, God's prophet is now required to marry a woman of, it says in the King James, whoredom or of prostitution. E é por isso então que ele vai dizer a Oséias para se casar com essa mulher que é de prostituições, uma prostituta. So what I want us to see in Hosea chapter 1 Então, o que eu quero que a gente veja em Oséias capítulo 1 is if we were going to use a word, é que se vamos usar uma palavra, the word that we would use would be fornication. a palavra que nós usaríamos aqui é fornicação. Without going into the Hebrew or discussing it, Sem entrar no hebraico ou nos detalhes da palavra. it doesn't use the word adultery. That's Ele the não point I usa a want us to see. palavra adultério. We're going to Ezekiel 16:15. Vamos então a Ezequiel 16:15. God is speaking to the same church Deus está falando com a mesma igreja and says, "You have played the harlot. e diz que você You você become se a tornou uma prostitute. And you've managed to do that because of your beauty." E você fez isso por conta da sua beleza, formosura. So, harlot, Então aqui a prostituta, again, we're not going into the details, but the implication nós não vamos então mais uma vez entrar nos detalhes, mas as implicações is that the wife é que a mulher, a esposa, is now behaving as a prostitute. está agora se comportando como uma prostituta. And what she's doing is fornicating herself to other men. E o que ela está fazendo então é fornicando com outros homens. In the King James, it explicitly uses the word fornication. Na King James usa a palavra fornicação. Does anybody have any questions so far of what we're doing? Alguém tem alguma pergunta até aqui do que estamos fazendo? Just going to 4 Old Testament passages Nós estamos indo a 4 passagens do Velho Testamento, talking about this idea of, I'm going to call it marital relationship, falando sobre essa ideia que eu vou chamar de relacionamento matrimonial. So we're beginning at Matthew 5 and looking backwards, if I can put it that way. Então nós começamos em Mateus 5 e agora nós estamos voltando um pouco atrás. The same issue, O mesmo problema a relationship between a man and a woman, é um relacionamento entre o homem e uma mulher. when it's described in the Old Testament, in these first 2 verses, is basically described as being fornication.
nesses dois versos, no Velho Testamento, está sendo descrito como uma fornicação. We know in both verses it's specifically speaking about the church and God. E note que em ambos os versos está falando especificamente da Igreja de Deus. Jeremiah chapter 3 verse 1 Jeremias capítulo 3, verso 1. speaks about a husband putting away his wife, divorcing her. Fala de um homem se despedindo ou se divorciando de sua esposa. Then it speaks about some details of how that relationship follows on. E aí fala de alguns detalhes de como esse relacionamento então segue depois disso. It describes how bad the crime is of divorce and remarriage, essentially. E fala quão ruim é o crime de se divorciar e depois casar novamente. And then it speaks about the church and its crime. E depois fala então da igreja e do seu crime. It says the church has played the harlot, has become a prostitute, Então aqui diz que a igreja ela se prostituiu e se tornou uma prostituta. has gone to many lovers, Foi a muitos amantes and yet her husband e ainda assim is saying that you can come back and we'll make everything okay. diz que você pode voltar e tudo vai ficar bem. So she's become a prostitute, Então ela se tornou uma prostituta and I'm going to say that this is fornication. e eu vou dizer que isso também é fornicação. Last one, Malachi 2:14. O último, Malaquias 2, verso 14, Speaks about the church and God. fala da igreja e de Deus. It speaks about how treacherously the church, Israel, has behaved. E fala de quão mal Israel tem se comportado. So I'm going to call this fornication too. It doesn't explicitly Então eu vou use chamar the isso de word fornicação adultery. também, embora não use essa palavra exatamente. Then we come to the New Testament, E então quando nós vamos ao Novo Testamento, and we are in Matthew 5. e nós estamos então em Mateus 5, I'll just give a single verse, 28, but there are a couple of verses. eu vou colocar um verso único aqui, que é o 28, mas são alguns versos. Uses the word adultery. E aqui nós temos a palavra adultério. And then if you go still in the New Testament, E se você for ainda no Novo Testamento, we're in Revelation 17, verse 2. em Apocalipse 17, verso 2, It now speaks about fornication. agora fala sobre fornicação. Anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta? So, if we go a little bit further back in the Old Testament, Então, se nós voltarmos um pouquinho no Velho Testamento, and I'll give one more Bible verse, eu quero adicionar mais um verso bíblico. Exodus chapter 20, A Êxodo, capítulo 20, the standard verse that deals with adultery. é um verso que fala sobre adultério. Verse 14. Verso 14. So we have adultery, fornication, adultery, fornication. Então, nós temos adultério, fornicação, adultério e fornicação. So I was asked in the first presentation to review Matthew 5 Então, foi me pedido na primeira apresentação para revisar Mateus 5. because I made the argument that it's dealing with the church and God.
porque eu fiz o argumento de que estava falando da igreja e de Deus. So, Jesus is standing in front of the leadership of the church, Então Jesus ele está em frente à liderança da igreja, speaking to people, falando para as pessoas, and a surface or a literal reading of that sermon e uma leitura superficial desse sermão. So, in Matthew 5, Então Mateus 5, Sermon on the Mount, o sermão da montanha. let me try to put it this way. Deixa eu tentar colocar dessa maneira. God, Jesus, wants to change the people's focus Então Deus, ou Jesus, ele quer mudar o foco das pessoas from the external do externo to the internal. para o interno. And you'll see that this is a recurring theme in the different aspects of our humanity. E nós vemos que esse é um tema recorrente na história da nossa humanidade. So it's going to deal with relationships Então ele vai lidar com relacionamentos in different ways. em diferentes maneiras. Lying, stealing, cheating, Mentindo, roubando, traindo, loving, hating. amando, odiando. So Jesus wants to not redefine the law. Então Jesus ele não quer redefinir a lei. Jesus is not trying to redefine criminality. Então Jesus ele não quer redefinir a criminalidade. So in the Old Testament, Então no Velho Testamento, the way the law is structured a maneira como a lei é estruturada is related to the question that we asked in our last presentation. está relacionada à pergunta que nós fizemos na nossa última apresentação. When you're judged, Quando você julga, what are you judged upon? pelo que você é julgado? Your thoughts, Seus pensamentos, we'll put feelings next to that in parenthesis. e colocamos os sentimentos em parênteses perto dele. Your thoughts or your actions? Seus pensamentos ou suas ações? Your mind or your body? Sua mente ou seu corpo? I don't know if we all came to a consensus on that. Eu não sei se nós chegamos a um consenso em relação a isso. In the class, I don't think we did. Pelo menos eu não acho que a gente chegou. We didn't really discuss it as a group afterwards. Nós não discutimos isso como grupo depois. I'm suggesting Eu estou sugerindo that the criminality is the physical, the external. é que a criminalidade é o físico, é o externo. That's what marks the crime. É isso que marca o crime. That's what marked the crime in the Old Testament. É isso que marcava o crime no Velho Testamento. There is no discussion about what you think. It's all about what you do. Não tem nenhuma discussão com relação ao que você pensa, é tudo sobre o que você faz. And yet, E ainda assim, when we compare what people call the Old Covenant e quando nós comparamos o que as pessoas chamam de a velha aliança and the New, e a nova, that would be the Old Testament and the New Testament, que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento, some people would call it the Law and the Prophets versus the Gospel. algumas pessoas colocariam como a lei e os profetas e o Evangelho. When you compare those two dispensations, Quando você compara essas duas dispensações, I'm assuming we're all familiar with the following. eu acredito que estamos todos familiarizados com o seguinte. Ellen White says in a very matter-of-fact way, in a very simple way, Ellen White diz de uma maneira bem simples that the new is in fact the old or the original.
que o novo é, na verdade, o velho. So she's not the only person, but I'll give her the credit. Ela não é a única pessoa, mas eu vou dar o crédito a ela. I'll say Ellen White says Então eu vou dizer que Ellen White diz the old que o velho and the new. e o novo. I've put testament, but you can put covenant. Eu coloquei testamento, mas você pode colocar aliança. So if I put OC, people won't remember what that meant. Se eu colocar OC, que seria a velha aliança, as pessoas não vão lembrar. And she says Então ela diz the New Testament was the old or the original one. que o Novo Testamento era o velho ou o original. Maybe in the language of Paul, Talvez na linguagem de Paulo, this is the law in the heart. isso seria a lei no coração. And maybe we'll call this the law in action. E aqui nós vamos chamar da lei em ação. Curtis. Curtis? In Genesis 3:15, Em Gênesis 3:15, when that discussion is happening between God and Adam and Eve, quando a discussão está acontecendo entre Deus e Adão e Eva, and typically we refer to that as the gospel. a gente geralmente menciona isso como sendo o Evangelho. Is this what Ellen White is referring to? Sorry, I didn't get the last part. Is that what Ellen White is referring to? Genesis 3:15. É isso que a Ellen White estava se referindo. So I'm going to put Genesis 3:15 here. Então eu vou colocar Gênesis 3:15 aqui. I don't want to say no to your question. Eu não quero dizer não para a sua pergunta, So because I don't have a memory of it. porque eu não tenho memória com relação a isso. So I'll say yes, Ellen White will refer back to Genesis 3:15. Então eu vou dizer que sim, Ellen White se referia também a Gênesis 3:15. But often what she's going to do Mas depois, o que ela vai fazer is go to the patriarchs é ir aos patriarcas, like Abraham and Jacob. como Abraão, Jacó. When God is creating a people Quando Deus está criando um povo and law, e leis, Abraham, Moses, Jacob, etc. então Abraão, Moisés, Jacó e etc. The law in action A lei em ação is circumcision in that context. é a circuncisão nesse contexto, It's a physical act. é um ato físico. And Ellen White will point out E Ellen White vai apontar that for someone like Abraham, que para alguém como Abraão, there had been an internal work beforehand. que houve um trabalho interno antes. So his heart had already been circumcised long before his genitalia were circumcised. Então, seu coração foi circuncidado antes da sua genitália ser circuncidada. But it's the same principle. Mas é o mesmo princípio. So Abraham and the patriarchs we'll say initiate this thought. Então, Or not they, but God Initiated. this internal work. então Abraão, Jacó e os patriarcas, eles iniciaram esse trabalho interno. And then you have the period where Israel as a people is raised up. Então você tem o período em que Israel como um povo é levantado. And that's what you're describing as law in action. E é isso que você está colocando como a lei em ação? Yes. Sim. Where does Jeremiah fit into that? Então, em que parte Jeremias se encaixa? Jeremiah, this one? This Jeremiah Jeremias or você Jeremiah diz. what? Jeremias esse aqui ou alguma outra coisa?
Jeremiah talking about at the end of the captivity is going to be a new heart, etc. Então, Jeremias, no final do cativeiro, falando sobre ter um novo coração e etc. Não sei se está Like, why fazendo does he sentido. bring that up? Did you get what he's? Did you translate that? The last part? Why does he bring that? Why does that come up Por- in the midst of, we'll just say, law in action? Por que que isso então surge no meio dessa lei em ação? I'm gonna guess I'm not gonna answer your question. Eu não vou de fato responder a sua pergunta. So, I think the tension between the law in the heart and the law in action Então, eu acho que a tensão entre a lei no coração e a lei em ação is related to what we spoke about yesterday, está relacionado ao que nós falamos ontem, what a person can be judged upon. sobre pelo que uma pessoa é julgada. So, I don't want to pin you down. Então, eu não quero te... I don't want to put you in the questions, in this hot seat. Então, eu não quero te colocar nesse lugar difícil. But if you took that model of Jeremiah, new heart, Mas se você pegar esse modelo de Jeremias, do novo coração, and you look at real life e você olhar para a vida real, after the Babylonian exile, depois do exílio de Babilônia, this flowery talk about new heart, essa fala sobre esse novo coração, in practice, na prática, when you have 1 million people coming back to Israel, quando você tem as pessoas voltando para Israel, does it actually mean anything? será que significa de fato alguma In coisa day-to-day living? na vida do dia a dia? Não. Okay. So I guess a part of my question is Jeremiah talking individually, or is he talking about Israel as a nation? Então, a minha pergunta talvez seja, Jeremias está falando de uma maneira individual ou de Israel como uma nação? So, I'm willing to be corrected, but I'm suggesting, Eu quero ser corrigido, mas eu estou sugerindo, in the same way that Jesus is speaking collectively, da mesma maneira como Jesus está falando de uma maneira coletiva, so is Jeremiah. Jeremias também. So, we're a movement, a group of people, Então, nós somos um movimento, um grupo de pessoas, and because we have not yet publicly e, made the following point, e porque nós não fizemos um ponto ainda de maneira pública, at least in a strong fashion we haven't done that, por uma questão forte, a gente não fez isso ainda. but if you look at the studies on the nature of humanity over the last 8 years or more, Se você olhar nos estudos feitos sobre a natureza humana nos últimos 8 anos ou mais, you'll see that the evidence is already there. você vai ver que a evidência já está lá. I just want to pause. Só quero pausar. I spoke, whenever it was, about the papacy, Eu falei há um tempo atrás sobre o papado. and I'm suggesting E eu estou sugerindo that for a long time, que por muito tempo, way more than 10 years, muito mais do que 10 anos, we had the evidence nós temos a evidência right in front of our eyes that the papacy was not going to be a part of end time prophecy. de que o papado ele não seria parte dos eventos do tempo do fim. When I said they're good, Quando eu digo que eles são bons, it means prophetically they're irrelevant. significa que profeticamente eles são irrelevantes. Politically, they may be relevant, Politicamente, talvez eles sejam relevantes, but prophetically, the only relevant good people is this movement. mas profeticamente falando, as únicas pessoas que são importantes é esse movimento.
So, my only comment that I wanted to go, I'm making about the papacy now, Então, o meu único comentário que eu estou fazendo sobre o papado agora is that today we're boldly proclaiming who and what they are prophetically, é que agora nós estamos ousadamente proclamando quem e o que eles são. we could have done it a long while ago. Poderíamos ter feito há um tempo atrás, When it comes back to what we were discussing now, mas voltando para o que nós estamos discutindo agora, I think each of us, eu acho que cada um de nós, I don't mean individual, I mean collectively, e eu não quero dizer individualmente, mas de maneira coletiva, we have all the information over the last 8 or 9 years temos tido todas as informações necessárias nos últimos 7, 8 anos, from the studies of the nature of humanity dos estudos da natureza do homem, to know that we're judged on action, not thought. de que nós somos julgados pelas ações e não pelos pensamentos. And what we haven't discussed is the implications of that, E o que nós não discutimos são as implicações disso, which is either knowingly or not knowingly what Curtis is pushing now. que sendo isso ou não é mais ou menos o que o Curtis está trazendo agora. This is a comment/question. You take it how you will. Isso é um comentário / pergunta. From what you've just described, Pelo que você acabou de descrever, that Jesus and Jeremiah have this way of looking at institutions. que Jeremias e Jesus têm uma maneira de olhar para essas situações. And you've spoken about how God, or questioned how God would look at individuals. E você está falando sobre como Deus vai olhar para os indivíduos. If you were to look at an institution E se você quiser olhar para uma instituição, and think of what the thoughts of an institution would be, e você quer pensar sobre quais seriam os pensamentos de uma instituição, it seems to me that that would align with their doctrine, their beliefs. para mim faria sentido que isso se alinharia com a doutrina, pelo menos. Yes? Sim. If that's the case, Então, se esse é o caso, it seems valid and it makes sense então me parece válido ou faz sentido, why Matthew 5:28 porque Mateus 5:28 would point you to the thoughts te apontaria para os pensamentos, where you couldn't do that to an individual. onde você não poderia fazer isso em um indivíduo. Let me try and repackage that. Deixa eu tentar reformular isso. I'm not going to address the issue of the individual and the institution. Eu não vou falar sobre o assunto da questão do indivíduo versus a instituição, But I'm going to address it from the point of view of salvation. mas eu vou abordar do ponto de vista da salvação. And this is where, if you call it the ditch or the trap lies for you. E é aí que a armadilha está para cada um de vocês. This is why, É por isso individually, without you realizing, que individualmente, sem você perceber, there has begun to be a gradual change começou a ter uma mudança gradual or an upswell, ou like a wave that swells up, uma onda, como uma onda que vai crescendo, of a new way of looking at, I call it salvation, but I wanted to say new way of looking at things. como uma nova maneira de olhar para, eu vou dizer salvação, mas eu queria dizer mais para as coisas. If I put it this way, Vou colocar dessa maneira. don't look at yourself when I say the following. Não olhe para você mesmo quando eu disser o seguinte. Based upon Matthew 5, Baseado em Mateus 5, when God comes to judge quando Deus vem para julgar the person, a pessoa, that person is not, cannot be you. essa pessoa não é e não pode ser você.
which means you have to undo a lot of concepts and ideas that you have about salvation. O que significa que você precisa desfazer muitas ideias e conceitos que você tem sobre a salvação. These rules Essas regras can only be applied to a person podem ser apenas aplicadas a uma pessoa that we call an institution. que nós chamamos de instituição. Let's just call it a church. Vamos chamar simplesmente de igreja. Israel, Israel, the 144,000. 144 mil. So we don't get bogged down with institutions and things like that. Para a gente não se misturar com instituições e coisas assim. In order, I'll use familiar terms. In order for this movement to be successful, Vou usar termos familiares. Então, para que esse movimento tenha sucesso, we understand what that means. nós entendemos o que isso significa. When God looks at the movement to know if it's successful or if it's a failure, Então, quando Deus olha para esse movimento para saber se ele é bem-sucedido ou está falhando, isn't based upon its actions não é baseado nas suas ações alone. somente. It's based upon its thoughts. É baseado nos seus pensamentos. If the movement doesn't love keeping the law, Se o movimento não ama guardar a lei, but it only goes through the motions of keeping the law, mas simplesmente vai nas ações de guardar a lei, it fails. ela falha. That model that sounds really simple Esse modelo que parece bem simples and correct, e correto, because that's what you all believe about yourselves, porque é isso que vocês acreditam sobre si mesmos. the rude awakening is it doesn't work for an individual, É que não funciona de fato para o indivíduo. which is what I said yesterday. Foi o que eu falei ontem. Just smile Apenas sorria and hate people e odeie as pessoas and it'll all be good. e tudo vai ficar bem. And that runs counterintuitive to what most of you have understood. E isso foi contraintuitivo para muitos dos que vocês entendiam. Okay? Put your hands up who wanted to say something, because there was a... Levante a mão se alguém quiser dizer alguma coisa. Now, if you want to say something, put your hands up. Doesn't matter what it is, but you need a mic and I need order. So Michaela and then Matthias. Sorry. English is very short because it's not a question. The original video is freezing, so we'll... Original? No, la transmisión, ¿cómo diría? The recording was freezing, and we lost the first part about the movement. You say. I've lost, sorry. Sí, sorry. You're speaking on behalf of people online. Exactly, because Okay. Cesar can translate. Which bit do I need to repeat? La parte que hablaba sobre el simbolismo del... Es que no puedo escuchar nada, se cortó totalmente. El primer concepto sobre cómo afectaba a nivel institucional el mundo personal. For those of you online, Pedro's going to repeat what got frozen in English as though he was speaking what I said. Para quem está online, o Pedro vai repetir I don't uma have that parte good memory. que I will travou just no say espanhol. they missed. Para quem está online, o Pedro vai repetir uma parte que travou para o pessoal que estava no espanhol, para eles poderem entender do que o Parminder falou. They missed the implications of when we move from the individual to the institution. It's a key phrase that you did at the beginning. Eles perderam uma frase-chave de quando você falou sobre mudar do indivíduo para a instituição. Oh, are we all good? All done? Not yet? Now, if you could do it. Eles estão pedindo para o Parminder repetir. I'm not going to do it. I'm not going to do it again because I'm going to go over it again anyway. Eu não vou falar de novo porque eu vou falar sobre isso depois novamente. And I can't remember what I said. E eu não lembro o que eu falei. Matthias. Individualmente somos jugados por nuestras acciones y no los pensamientos.
Individually, we are judged upon our actions and not upon our thoughts. Então, o Matias perguntou, individualmente nós somos julgados pelas nossas ações e não pelos nossos pensamentos. Pero institucionalmente por los pensamientos y no por las acciones. But on an institutional level, we are judged upon our thoughts and not only upon our actions. E institucionalmente nós somos julgados pelos nossos pensamentos e não somente pelas nossas ações. ¿Cómo podemos saber cuáles son los pensamientos de esta institución? How can we know what the thoughts of these institutions are? Como nós podemos saber quais são os pensamentos dessa instituição? It's very difficult É muito difícil, because we're weaving symbology, parabolic models with our own humanity. porque quando nós estamos falando sobre simbologias e parábolas, estamos lidando com a nossa humanidade. I don't know how God will do that. Eu não sei como Deus vai fazer isso. And I'm not saying these are facts, I'm saying these are my opinions. E eu não estou dizendo que isso são fatos, isso são a minha opinião. So I know I didn't answer your question, I apologize. Então desculpa, mas eu não consigo responder essa pergunta. So let me gather us all back together. Então deixa eu retomar aqui as nossas ideias. We've got, in the Old Testament, adultery, fornication, New Testament, adultery, fornication. Então no Velho Testamento, adultério, fornicação, no Novo Testamento, adultério, fornicação. The Sermon on the Mount. O Sermão na Montanha. Jesus wants to redirect people's thinking from the external to the internal. Então, Jesus quer redirecionar o pensamento das pessoas do externo para o interno. The action to the heart. Das ações para o coração. From the fulfillment to the root cause. Do cumprimento para a causa que é a raiz. Then we spoke about Ellen White saying that this New Testament, the law in your heart, the internal. Então depois nós vimos que Ellen White vai falar que essa lei no seu coração, o interno, in fact is the original covenant or the original testament. na verdade a aliança original, o testamento original. And we can find that in Genesis 3. E você pode encontrar isso em Gênesis 3. Then the question was asked, Então depois a pergunta foi feita. in this history, Então nessa história, Jeremiah, Jeremias, you gave the verse. You gave the verse. Someone can check this. We were given Jeremiah 31:33, foi nos dado Jeremias 31, 33, which speaks about the experience of Israel after the Babylonian captivity. que fala sobre a experiência do povo depois do cativeiro de Babilônia. So I'll just check. So it speaks about a new covenant Então fala da nova aliança, after those days. depois daqueles tempos. The law's going to be put into people's hearts. A lei que vai ser colocada no coração das pessoas. And we know that this passage is often used to describe the experience of the New Testament. E eu sei que essa experiência é frequentemente usada para descrever a experiência do Novo Testamento. But careful reading, as Curtis suggested, is actually an Old Testament experience after the Babylonian captivity. Mas, de acordo com o comentário do Curtis, isso, na verdade, é sobre a experiência do Velho Testamento logo após o cativeiro de Babilônia. So I'm saying, Então, eu estou dizendo, as a matter of factly, just casually, de maneira casual, there is no way that 1 million people come out of Babylonian captivity all thinking perfect thoughts. que não tem como milhares de pessoas saindo do cativeiro de Babilônia tendo apenas pensamentos bons e perfeitos. But rather, this is talking about a collective experience, or what we would call the relationship or the experience of the church.
Mas, na verdade, está falando de uma experiência coletiva, ou como nós diríamos, a experiência da igreja. Let's think about it this way. Vamos pensar nisso dessa maneira. Malachi said, Malaquias disse, you have committed a lot of whoredom. você cometeu muitas prostituições. Malachi didn't say the next bit. Então, Malachi 2:14 says you have committed a lot of fornication. então Malaquias diz que você cometeu muita fornicação. Didn't say the next bit. Did not say the next bit. Ele não diz o seguinte, Therefore I sent you into Babylon as punishment. então eu vou mandar vocês para a Babilônia como punição. Come back to Malachi. Mas de volta a Malaquias. After that, Depois disso, if you've learnt your lesson, se você aprendeu a lição, we can be husband and wife again as though nothing happened. nós podemos ser marido e mulher novamente, como se nada tivesse acontecido. You will love me Você vai me amar, like you used to at the beginning, como você costumava no começo, and I've always loved you. e eu sempre te amei. I, the man, the husband, God, Eu, o homem, o marido, Deus, the woman, the wife, Israel, a mulher, a esposa, Israel, she has to change her ways. ela precisa mudar a sua maneira, o seu comportamento. Where her affections lie. Ou a quem é direcionada as suas afeições. We'd all understand that to be a new start. Todos nós entendemos isso como sendo um novo começo. We all understand that partners who are married, Nós entendemos que pessoas que são casadas, they're not just supposed to go through the motion, they're actually supposed to be committed to each other. eles não devem só seguir conforme vai, eles precisam estar comprometidos uns com os outros. I think that's what's being described in Jeremiah. E eu acho que é isso que está sendo descrito em Jeremias. What I've just said now is not anything new, it's just a repeat of what I said earlier. Então, o que eu estou dizendo agora não é nada novo, eu estou só repetindo o que eu já disse anteriormente. So, coming back to these 4 steps, or these 4 passages, Então, voltando a esses 4 passos ou 4 versos, we know that in Exodus it's talking about real men, real women. nós sabemos que Êxodo está falando de homens reais e mulheres reais. In these 4 other Old Testament passages, E nessas outras 4 passagens do Velho Testamento, it's speaking symbolically. está falando simbolicamente. It's talking about a real church and a real God, Está falando de uma igreja real e um Deus real. and their relationship is going to be described symbolically as men and women marrying. E esse relacionamento vai ser descrito como, simbolicamente, como um homem e uma mulher se casando. A marriage going wrong. Um matrimônio que dá errado. And it consistently uses the concept of fornication when it does that. E ele frequentemente usa, então, o termo de fornicação quando ele fala sobre isso. Then you come to the New Testament, Matthew Então, nós vamos 5. ao Novo Testamento. So, Jesus is going to try to do several things. Então, em Mateus 5, Jesus vai tentar fazer diversas coisas. He wants to correct the thinking of the people. Ele quer corrigir a maneira de pensar das pessoas. That's everybody, E isso são todas. from the feet to the head. Dos pés à cabeça. And he's going to say what's really important is that you love the law, not practice the law. Ele vai dizer que é muito mais importante que você ame a lei do que você pratique a lei. Killing isn't the issue, murdering somebody. Isso significa que alguém pode sair matando alguém. That action has its root in hatred. Enquanto essa ação ela tem a sua raiz no ódio. If you didn't hate, you wouldn't kill. Se você não odiasse, você não mataria. And there are various examples of that. E existem vários exemplos disso. If you didn't look at people's things with a jealous eye, Se você não olhasse de maneira invejosa para as coisas das pessoas, you wouldn't steal from them. você não roubaria delas. If you were happy with what you've got, you wouldn't desire to steal. Se você estivesse feliz com o que você tem, você não teria o desejo de roubar. If you don't look at women in the wrong way,
you won't sleep with them. Se você então não olhar para as mulheres de uma maneira errada, você não vai dormir com elas. I apologize for all the sexist innuendo in all of that. I understand it, but I'm just reading and quoting the passages as they are. Então, eu peço desculpa por todas as falas sexuais, mas estou apenas lendo como eles são aqui. So, Sexistas. so I've suggested that beyond the real, literal person, Então, o que eu estou sugerindo é que além da pessoa literal, like Exodus 20, como em Êxodo 20, Jesus is also speaking at a symbolic or a prophetic level. Jesus também está falando num nível simbólico e profético. That Jesus is predicting the end, the demise of Israel. Jesus ele está prevendo o fim de Israel. And we only focused on adultery, E nós só focamos no adultério, but I think you can see that in the various aspects that are discussed in the Sermon on the Mount. mas eu acredito que você consiga ver isso nos diversos aspectos que são descritos no Sermão da Montanha. Whatever Jesus' reason for speaking in the way that he did, Qualquer que seja a razão para Jesus falar da maneira como ele fez, either he's too scared, ou ele tinha muito medo, for whoever he's scared of and whoever he's scared of. ou não importa de quem ele tenha medo. So I'm not saying he's scared for himself. Não estou dizendo que ele tenha medo por ele mesmo. We would probably call that wisdom. Nós chamaríamos isso talvez de sabedoria. So if Jesus is either being prudent or Jesus is scared, Então, ou Jesus está sendo prudente ou ele está com receio. all the language is wrapped up in literal human experiences. Então, toda a linguagem, todo o linguajar dele está relacionado com experiências reais das pessoas. And therefore, when it comes to our focus of attention, which is verse 28, it's going to use the word adultery, not fornication. Então, quando ele chega nesse verso da 28, ele vai usar então a palavra adultério e não fornicação. And in doing that, E ao fazer isso, we've already discussed that Jesus is now going to broaden the definition of adultery. Jesus ele então vai ampliar o significado de adultério. Anybody and everybody is committing adultery Então, todas as pessoas estão cometendo adultério when they do something wrong. quando eles fazem algo errado. So in the Old Testament, Então, no Velho Testamento, a married man, um homem casado, his name is seu nome é Judah, Judá, sleeps with his daughter, dorme com essa filha, in-law, sua nora, but she's disguised as a prostitute. porque ela está disfarçada de prostituta. We all know the story. Todos nós conhecemos a história. When they find out she's pregnant, Quando ele descobre que ela está grávida, who's the criminal? quem é o criminoso? She is. Ela é. She's not married, Ela não é casada, she's widowed. ela é viúva. I'm going to call it married, but she's supposed to be married. Eu vou falar casada, mas ela deveria estar casada. She's a middle-aged woman, Ela é uma mulher de meia idade. and now she's supposed to be, I'm going to call it married to a young man. E agora ela deveria estar casada com um homem que eu vou falar mais novo. And Judah doesn't like that. E Judá não gosta disso. So he wrangles, he makes it happen so it doesn't work out. Então ele dá um jeito para que isso não aconteça. She feels cheated, Ela se sente traída. so she dresses as a prostitute, Então ela se disfarça como uma prostituta. which means she knows what her father-in-law is really like, Então significa que ela sabe de fato como é o sogro dela. which in and of itself is disgusting. Que olhando para isso é
nojento. He's a dirty old man, we would call him today. Ele é um velho homem sujo. She goes to the right place at the right time, Então ela vai para o lugar certo, na hora certa, captures him, pega ele, he sleeps with her, ele dorme com ela and makes the necessary payments. e faz os pagamentos necessários. No crime has been committed. Nenhum crime está sendo cometido. Married man can sleep with a prostitute to relieve himself. Um homem casado dormindo com uma prostituta para se aliviar. However disgusting that sounds Ah, to all of us. Embora seja nojento para a maioria de nós. So, you know the rest of the story. Então você sabe o resto da história. New Testament, Novo Testamento, Matthew 5. Mateus 5. Someone knows the Bible verse for the Judah story, they can give it to me. I'll put it here. Se alguém souber o verso do Velho Testamento para a história de Judá, passe para mim. Matthew 5, Então, Mateus 5, married man um homem casado with a prostitute. com uma prostituta. So this is no law broken. Então, aqui nós temos nenhuma lei sendo quebrada In the Old Testament, no Velho Testamento. according to the broader definition that we now have in Matthew 5, Mas de acordo agora com essa definição mais ampla que nós temos em Mateus 5, has the law been broken now? a lei foi quebrada agora, The law of adultery. a lei do adultério. So in the Old Testament, Então, no Velho Testamento, there's no adultery. não há adultério. In the New Testament, we have adultery spilling out of our ears. Nós temos adultério bem descarado. So there's been a fundamental change. Então, houve uma mudança fundamental. Back in the day, Lá atrás, we might develop an argument that this is a form of pornography. nós poderíamos argumentar que isso é um tipo de pornografia. All those dances that those women were doing in front of the kings at a feast, that definitely was pornography. Todas aquelas danças que aquelas mulheres faziam em frente aos reis eram definitivamente pornografia. So you can see today why pornography is a severe crime. Então você pode ver agora por que a pornografia é um crime tão severo. Just from Matthew 5. Simplesmente olhando para Mateus 5. You don't have to look at the brutality and the how women are treated. You don't have to look at all that. Just Matthew 5 will show you how bad it is. Você não precisa olhar para a brutalidade e como as mulheres são tratadas. Só olhando para Mateus 5 você consegue enxergar isso. We've gone from Exodus to the prophets to Matthew, Então nós fomos de Êxodo para os profetas, para Mateus, and now we're in Revelation e agora nós estamos no Apocalipse 17. 17. Why does it say fornication? Por que então fala fornicação? So, before we answer that question, Então, antes de respondermos essa pergunta, in Revelation 17, em Apocalipse 17, do we have a married man nós temos um homem casado who's sleeping with a prostitute? que está dormindo com uma prostituta. You might argue that you don't know if the kings are married or not. Você pode argumentar que você não sabe se os reis são casados ou não. That's a fair point. Esse é um ponto justo. If they are married, Se eles são casados, is this fornication in Revelation 17:2? essa é uma fornicação em Apocalipse 17, Or 2, is it adultery? ou é adultério? It's adultery, yes? É adultério, sim. Because it has to comply with the new way of understanding the law. Porque tem que concordar com a nova maneira de se entender a lei. In the New Testament, the adultery has a much more broader definition.
E no Novo Testamento, então, o adultério ele tem um entendimento mais amplo. So it's adultery. Então, é adultério, I think we all can agree with that. se todos pudermos concordar com isso. So if it's adultery, Então, se é adultério, why does John call it fornication? por que João está usando a palavra fornicação? Does John know it's adultery? João sabe que é adultério? Maybe not, someone said. Alguém disse talvez não. So either John is ignorant Então, ou João é ignorante, or ou some other reason. alguma outra razão. We do know that he was there at the Sermon on the Mount A gente sabe que ele estava lá no Sermão da Montanha, 70 years ago 70 anos antes. when he was a young person. Ele era uma pessoa jovem, So we do know that. então a gente sabe disso. So we'd have to assume that he was there, didn't understand what Jesus was talking about, and didn't learn anything for the next 70 years. Então nós temos que entender que ele estava lá, mas não entendeu o que Jesus disse e não aprendeu nada de novo nos próximos 70 anos. Or Ou he chose not to use the word adultery. ele escolheu não usar a palavra adultério. So we've got some assumptions in our story. Então nós temos algumas presunções na nossa história. We're assuming that the kings are married. A gente acha que os reis são casados. We're assuming that it's adultery that's going on. Nós achamos que é adultério o que está acontecendo. And we're assuming, or we're going to ask the question whether or not John knows that it's adultery or not. E então nós vamos questionar se João sabe que é adultério ou não. So the only way you can answer those questions, I'm going to suggest, is through methodology. E a única maneira de respondermos essas perguntas, eu vou sugerir que é através da metodologia. So, as I said, we're going to go over this in more detail, Então, nós vamos olhar isso com mais detalhes, but what I want to suggest is the following. mas o que eu quero sugerir é o seguinte. John knows what he's talking about. We'll make that premise. João sabe do que ele está falando, vamos estabelecer isso. And the kings are married. E os reis são casados. In Exodus, Em Êxodos, he's talking about real people, estamos falando de pessoas reais uses the word adultery. e é usada a palavra adultério. When it comes to churches, Quando se trata de igrejas, kingdoms, reinos and their relationship with God, it uses the word fornication. e o seu relacionamento com Deus, ele usa a palavra fornicação. So when it moves away from an individual, Então, quando ele vai de um indivíduo, I call it to a movement, vou falar para um movimento, the word changes. as palavras mudam. We have evidence of that. Nós temos evidência disso. In the New Testament, Novo Testamento, Matthew 5, Mateus 5, I'm not disagreeing that Jesus is speaking about real people, não estou discordando que Jesus está falando de pessoas reais, but the ramifications has to be understood institutionally or Mas- corporately. mas as ramificações precisam ser entendidas no nível institucional, corporativo. And that's why Jesus talks literally about adultery as much as Jesus talks literally about stealing. E é por isso, então, que Jesus fala do adultério de uma maneira literal, da mesma maneira que ele fala sobre roubar. And literally about killing. E literalmente também sobre matar. When we come to Revelation 17, Mas quando nós vamos a Apocalipse 17, this is not a literal story. essa não é uma história literal. It's not a literal woman. Não é uma mulher literal. And even though you might develop an argument that those kings are literal, E embora você possa desenvolver um argumento dizendo que esses reis são literais, often enough they're not. frequentemente eles não são. So Revelation 17 is symbolic, Então, Apocalipse 17 é simbólico, just as much as these Old Testament prophets are speaking about symbology. assim como esses profetas do Velho Testamento também estão falando de maneira simbólica. John knows all of that, João sabe de tudo isso, and that's why he's going to choose to use the word fornication. e é por isso que ele vai escolher usar a palavra fornicação.
Because if he'd used the word adultery, Porque se ele usasse a palavra adultério, both to his audience, tanto para sua audiência, those New Testament Christians, os cristãos do Novo Testamento, and worse, us, e pior, nós, we would have got confused. teríamos ficado confusos. And we would have gone into those verses and misunderstood what they meant. Nós teríamos ido para esses versos e entendido de maneira errada o que eles significavam. So John's forced to use the word fornication, Então João é forçado a usar a palavra fornicação. knowing full well that this is really adultery. Mas quando a gente sabe bem que isso é, na verdade, adultério. So this is not a complete proof or defense of why this is what's being taught today. Isso não é uma prova definitiva, uma defesa do que nós falamos hoje, But it lays forth the logic upon which the statements that have already been made are built upon. mas demonstra a lógica por trás das afirmações que já foram feitas anteriormente. Curtis, Curtis and then Daniel. e depois Daniel. Maurice? I don't know if this is correct or not, Eu não sei se está certo ou não, but when you trace adultery throughout the Old Testament, mas quando você traça o adultério por todo o Velho Testamento, the context in which it's used o contexto no qual é usado seems to be related to something about the covenant that God has with a covenant. parece estar relacionado com a aliança que Deus tem, A covenant being broken. sobre uma aliança sendo quebrada. And so the authors will refer to it as adultery. Então os autores vão se referir a isso como adultério. But then when the word fornication is used, Mas então quando a palavra fornicação é usada, there's something implied about an alliance between the fornicators. parece haver uma aliança entre os fornicadores. I think Eu acho John is deliberate, as you said, que João ele foi deliberadamente, perhaps to raise the point that there's an alliance going on between the king and the woman. então de maneira deliberada, fazer o ponto de que está havendo uma aliança sendo feita entre os reis e a mulher. So, yeah. Did everybody understand what Curtis's point was? Todo mundo entendeu o ponto do Curtis? Whether it was right or wrong, he's not saying that it's correct. Não que seja certo ou errado. I think he said the following. Eu acho que ele disse o seguinte: Adultery, adultério, compared to fornication, comparado com fornicação, when it's fornication, the two people who are doing whatever they're doing, então onde a fornicação é duas pessoas fazendo o que quer que elas estejam fazendo, eyes are open, olhos estão abertos, they're in agreement, eles estão de acordo, and he used the word alliance, so I'm going to use that word, e ele usa também a palavra aliança, então eu vou usar aqui também. even if I spell it wrong. Double L, is it? I thought it was. Adultery, Enquanto o adultério, I'm just going to call it a mistake. vou simplesmente chamar de como um erro. You can get beguiled or into something and you don't know how you got there. Então você pode ter sido levado a alguma coisa e você não sabe como chegou lá. Is that fair assessment of what you said, or you want to É mais ou menos isso que você disse, Curtis? have I made things worse? Ou eu tornei isso pior? I'm not sure if I would frame it as mistake or beguiled or etc. because I don't want to take away the fact that in 17 it is adultery. Eu não quero dizer que é um erro ou algo assim, porque eu não quero tirar o fato de que em Apocalipse 17 nós temos o adultério. It was just, I think John has a perspective and he wants to point that perspective without denying the other. Então, eu só acho que João ele tem uma perspectiva e que ele está direcionando para isso. I know he used the word covenant. I didn't understand what that meant.
Quando você usou a palavra aliança, eu não sei o que isso significa. I'll leave this as a question. Eu vou pegar outra pergunta. Daniel, Daniel. So, looking to the definition of adultery and fornication, Então, olhando para a definição de adultério e fornicação, looking at Adultery- what? Sorry, looking at at the definition of adultery and fornication, então olhando para a definição de adultério e fornicação, adultery is when you have at least one person married então adultério é quando você tem pelo menos uma pessoa casada and this person has sexual relationship with another person. e essa pessoa tem relação sexual com uma outra pessoa. Fornication Fornicação refers to people who have consensuous relationship and they are single. está relacionado a duas pessoas que têm uma relação consensual, mas são solteiras. So they don't have any alliance like a marriage. Então eles não têm uma aliança como um casamento. So adultery, you are breaking an alliance, and fornication, you just don't have anything. Então adultério você está quebrando uma aliança, enquanto fornicação não tem nada. On Revelation 17 verse 5, Em Apocalipse 17, verso 5, it says that it's written, mother of harlots. está dito que está escrito mãe das prostitutas. A harlot doesn't have a married, doesn't have a alliance with anybody. Então, uma prostituta não é casada, ela não tem uma aliança com ninguém. She's might be committing fornication, Então, ela pode estar cometendo fornicação, while the beast, quanto a besta, if the kings of the earth has a marriage and alliance with someone, enquanto a besta, os reis da terra podem ser casados ou ter uma aliança com alguém. if we assume they are married, they are committing adultery. Então, se a gente entender que eles são casados, então eles estão cometendo adultério. But as she does not have any alliance, it's a fornication. Então, como ela não tem nenhuma aliança com alguém, então ela está cometendo fornicação. Does that make sense? Faz sentido? it makes sense. Faz sentido. I'm not sure if I agree. Não sei se eu concordo. He's married Então, ele é casado and he's having sex with a prostitute. e ele está tendo relação sexual com uma prostituta. Is he committing adultery? Ele está cometendo adultério? Yes. Sim. She, Ela, single woman, mulher solteira, is sleeping with a married man. está tendo um relacionamento com um homem casado. She committing adultery. Ela está cometendo Is she adultério. committing adultery? She's not breaking her alliance. Então, ela não está quebrando a sua aliança. She's breaking his alliance. Ela está quebrando a aliança dele. So you mean she's guilty as well? Então, você está dizendo que ela é culpada também? The act O ato is an act of adultery é um ato de adultério, For him, because one of the parties is married. porque uma das partes é casada. I agree. Yeah, makes sense. But what if Concordo. she doesn't know that he's married? Mas e se ela não sabe que ele é casado? What we have to establish O que nós precisamos estabelecer in order to have this to be adultery para que isso seja um adultério is that he's married. é que ele é Correct. casado. Because if he's not married, it's fornication. Porque se ele não é casado, então é It makes fornicação. sense. I agree. If it's act of adultery because alliance is being broken. Então, é um ato de adultério porque uma aliança está sendo quebrada. So there are certain things that need to be put into place. One of them is to establish that the kings are married, Então, algumas coisas que a gente precisa colocar em lugar é que os reis, eles são casados and John knows what he's speaking about. e João sabe do que ele está falando. So if they're married Então, se eles são casados and John is clever, e João é sábio, why does he not call it adultery? por que ele não chama de adultério? So there are several questions that need to be answered, Então, existem várias perguntas que precisam ser respondidas. and I've alluded to some of those already. Sorry? I've suggested the answers to some of them. E então, nós vamos sugerir respostas. Who are the kings married to? Daniel pergunta com quem os reis são casados? Their wives. Suas esposas? Who are they? Who are their wives? Yeah. Quem são as esposas? The same thing as the woman, the prostitute. O mesmo que a mulher, a prostituta. It's the good version of her. É uma versão boa dela.
Anybody else got any questions besides Curtis? Because Alguém tem mais alguma pergunta além do Curtis? I just want to give other people. Joanne and then Raymond. Can we say that John was trying? Podemos dizer que João Was trying? estava certo? No, was trying. Estava tentando, Pull apart the religious part. tentando tirar a parte religiosa. I don't know, Eu não sei, but I suspect is happening mas o que eu suspeito que está acontecendo because John knows that this is a symbolic relationship. é que João sabe que essa é uma relação simbólica. I'm going to say this as a fact, but it can only be a suggestion at the moment. Eu vou dizer que isso é uma sugestão no momento. John knows that if you're going to talk about symbolic things, João sabe que se você vai falar sobre coisas simbólicas, you have to use the word fornication and you cannot use the word adultery. você precisa usar a palavra fornicação e você não pode usar a palavra adultério. Because contextually, Porque de maneira contextual, I'll call it prophetically, eu vou dizer profeticamente, if you were to use the word adultery, it would give the wrong answer, the wrong impression. se você usasse a palavra adultério, te levaria a uma resposta, um entendimento errado. And when you're speaking about kingdoms, nations, institutions, Quando você está falando de reinos, nações, instituições, fornication is the correct word. fornicação é a palavra correta. Raymond? What I'm going to say, I should have said it earlier on in the study, but I didn't want to break how the study was developing. O que eu vou dizer, deveria ter dito antes, mas eu não queria cortar a linha de raciocínio do estudo. When we look at Matthew 5, Quando nós olhamos para Mateus 5, literal adultery o adultério literal is lost spiritually. está perdido espiritualmente. That's the moral aspect. Esse é o aspecto moral. With the prophetic, Com o profético, when we look at adultery in Revelation 17, or the term fornication, quando nós olhamos para o adultério em Apocalipse 17 ou para a fornicação, that's a symbolic symbol. é um símbolo simbólico. So the application will become the literal. Então a aplicação vai se tornar literal. So therefore fornication is, I would say, spiritual in Revelation as the symbol, and how it plays out is going to be literal. Então eu vou dizer que fornicação é espiritual em Apocalipse 17. I lost the last part. And I want to say, I think that's why the whore is judged, because of what it's doing literally. I didn't get it. That's why the whore is being judged because of what she's literally doing. Por isso que a prostituta So está isso é- sendo julgada pelo que ela está fazendo literalmente. Thank you. Last point that you wanted to make, Curtis, on Daniel, then we'll close. I think we need to be careful of using modern dictionary definitions Eu acho que nós temos que ser cuidadosos ao usarmos a definição dos dicionários modernos for these Greek terms that are used. ou esses termos gregos que são usados. For instance, Por exemplo, fornication is just a sexual crime. então, a fornicação é simplesmente um crime sexual. It's an umbrella term in the Bible. É um termo meio que como um guarda-chuva na Bíblia. And adultery will fit into that. E o adultério vai se colocar debaixo desse guarda-chuva. Doesn't carry the implication of two separate and distinct meanings. Não se aplica uma definição muito distinta nos dois termos. Okay? Hope that helped people. Let's pray. A comment?
if we're allowed to. Gabriel's going to make the last comment Gabriel vai fazer o último comentário. because it's his camp. I don't know if you recall, Não sei se você se lembra, Elder Jeffs used to use an expression o ancião Jeff costumava usar uma expressão in regard to Daniel in the daily em relação a Daniel e o contínuo, about the switch of gender. sobre a mudança de gênero. He was saying, was Daniel careful or a careless writer? Sorry? Careful or careless writer? Ele era um escritor cuidadoso ou descuidado? But I think, as you said, we have to use methodology to come to that conclusion about John. Então, mas como você disse, eu acredito que nós temos que usar a metodologia para chegar a uma conclusão com relação a João. Am I allowed to give Michaela the last say or no? Yeah. Michaela, did you want to say? Micaela? These two words are two points of view of the same event. O evento. Shorter sentences, please. Yes, in my understanding, No these meu two entendimento, words are the different points of view são pontos de vista diferentes of the same event. dos mesmos eventos. Because at least in Spanish, Porque pelo menos no espanhol, adulterio is similar to adulterar. Adultério é semelhante a adulterar. Adulterar means when something is corrupting E adulterar é quando algo está sendo corrompido or with contamination. ou sendo contaminado. And fornication for me is the literal action of this event. E a fornicação, enquanto a fornicação é a ação literal dessas. For example, you have fornication when you have some sexual relationship with out of marriage. Então, por exemplo, a fornicação é quando você tem uma relação sexual fora do seu casamento. And adultery maybe means E o adultério significa when you make this action, quando você faz essa ação, you are corrupting your pact, your alliance, your deal in your marriage. você está corrompendo então a sua aliança no seu casamento. Fornication obviously is the same, but for me fornication is the action and adultery is the meaning. Então, para mim, são a mesma coisa, mas fornicação é o ato, enquanto o adultério é a... Yes, the consequence, the meaning of corrupting your deal. Seria o significado, essa corrupção. Is how I understand. I hope that helped people. Isso ajudou as pessoas? Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos that we can have the opportunity to share our thoughts and our ideas. por termos a oportunidade de compartilhar nossas ideias e pensamentos. But as these thoughts and ideas come together, E ao esses pensamentos e ideias se juntarem, that they can be distilled and purified que eles possam ser purificados, so that we might have the truth. para que possamos ter a verdade. The truth of what Revelation 17 is speaking of. A verdade com relação ao que Apocalipse 17 está falando. We thank you in Jesus' name. Amen. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.